Apesar da série House of the Dragon que a gente está acompanhando trazer uma versão reduzida dessas criaturas por motivos óbvios, mas não tem como negar que em breve nós iremos ver nesta série uma verdadeira rinha de dragões. Vai ser muita coisa. Porém, entre os 17 dragões que irão aparecer na série, existem 10 que eu julgo como os mais poderosos e mais importantes da Dança dos Dragões. Como, por exemplo, a Cyrex, que entra aqui em 10º lugar no nosso ranking, abrindo essa nossa lista. E desde já eu gostaria de deixar claro para vocês que este vídeo tem alguns spoilers do livro, porém isso não é certeza de que o mesmo vai acontecer na série House of the Dragon. Afinal, como se trata de uma adaptação, a gente não sabe se eles vão conseguir fazer essa transição de forma fiel, né? Vão seguir os mesmos eventos dos livros, mas já fiquem avisados. Hello, my friends, Geek na voz, e como eu disse pra vocês, em 10º lugar nós temos a Cyrex, né, a dragoa da rainha Rhaenyra Targaryen, que a gente tá acompanhando na série, que agora vai ter o salto temporal e tudo mais. Só que, cara, eu coloquei ela em 10º lugar, até porque ela é uma das mais inexperientes da Dança dos Dragões. Afinal, ela não disputou nenhuma batalha. Mas a Cyrex, né, ao contrário de outras dragoas e dragões, mas ela foi montada exclusivamente pela princesa Rhaenyra Targaryen, né. A rainha escolheu quando ela tinha 7 anos de idade, e digamos que a Cyrex, ela nasceu em berço de ouro, né, pô? Porque durante toda a vida, praticamente, a Cyrex, ela foi mantida no Fosso dos Dragões, ela era muito bem alimentada, a dragoa não precisava caçar, ela não precisava batalhar, ou seja, viveu numa boa, sem procurar briga com ninguém. A Cyrex possuía escamas amarelas, né, no momento em que a princesa montou, e embora fosse enorme e temível, mas ela não era tão formidável ou experiente em batalha como os outros dragões, isso é claro no início. Porém, chegou a carnificina conhecida como assalto ao Fosso dos Dragões, né? E a Cyrex, ela teve que agir, teve que sair da toca. Acontece que durante o assalto, né, o príncipe Joffrey Velaryon, ele montou a Cyrex para poder voar até o local da batalha e salvar os outros dragões. Só que, meus amigos, tem um porém muito grande, né? Porque a gente sabe que os dragões, é claro, eles não são como os cavalos, né? Você não pode simplesmente montar em cima de um dragão ou dragoa e achar que vai conseguir voar livremente. Não é assim que acontece, cara. Essas criaturas enormes, elas respondem apenas pessoas com quem elas já têm uma ligação. E no caso do príncipe Joffrey, ele não tinha uma ligação com a Cyrex. E aí, quando eles voaram, a Cyrex simplesmente mandou o Joffrey lá pra baixo, ele caiu e já foi e morreu, né? As palavras Joffrey e morrendo na mesma frase, pra mim, é colírio pros olhos. Porém, como eu disse no início, né, a Cyrex estava acorrentada e ela não caçava há anos quando a Dança dos Dragões começou. Acabou que ela não participou de nenhuma batalha e até hoje existem muitos relatos sobre como a Cyrex morreu. Mas o que é certo é que a Cyrex acabou falecendo lutando contra vários inimigos. E como este ranking que eu montei aqui para vocês são apenas dos dragões que já vimos e iremos ver na Dança dos Dragões na série House of the Dragon, obviamente eu não pude incluir o Balerion, né? Até porque quando a série House of the Dragon começou, ele já estava morto. Mas só para vocês saberem, o Balerion, ele é o maior dragão da história de Gelo e Fogo e foi simplesmente a criatura que conquistou os 7 reinos e fundiu as espadas do Trono de Ferro. Só isso. Em 9º lugar temos Vermax, que foi montado, né, pelo príncipe Jack Harris, que é o filho da Rhaenyra, né, que nós também já vimos na série. Cara, durante a Dança dos Dragões, com os 4 cavaleiros de dragão que ele conseguiu, Jack Harris voou com Vermax para interceptar a frota inimiga no que se tornou a mais sangrenta batalha marítima da história de Westeros. E durante a batalha, o bloqueio dos negros foi rompido, mas apenas 28 navios das 3 filhas permaneceram flutuando. No final, a frota Velaryon perdeu cerca de 1/3 de sua força e o Vermax caiu derrotado. É aquela coisa, meus amigos, o Vermax, de fato, ele era um dragão enorme, ele tinha um certo poderio, só que comparado aos demais que nós iremos ver aqui ainda nessa lista, eu não pude colocar o Vermax um pouco à frente, né? Não tem como. Só os nomes que vão aparecer aqui, aí vocês vão entender porque eu tive que deixar o Vermax um pouquinho lá atrás. Mas simbora pro 8º colocado, que agora as coisas começam a esquentar. Em 8º lugar nós temos Moondancer, ou Baila-Lua, enfim, que foi uma jovem dragoa montada pela Lady Baela Targaryen, que é a filha do príncipe Daemon Targaryen. A Baila-Lua, né, era verde clara e esguia, mas também era pálida e magra. Seus chifres, crista e ossos das asas eram perolados, cara. Ela era muito rápida, tanto no céu como no chão, simplesmente impressionava os seus irmãos. E apesar de inicialmente a dragoa ela não ser considerada grande o suficiente para poder carregar a Baela Targaryen nas costas, mas cara,
cara, desde os 13 anos, ela simplesmente se afeiçoou pela dragoa, que, só pra vocês terem uma ideia, ela não era nem do tamanho de um cavalo de guerra. Mas pelo fato dela ser um animal jovem, a Bailalua não teve participações em muitas batalhas. Só que durante o início da Dança dos Dragões, a esguia dragoa enfrentou ninguém mais, ninguém menos do que o Sunfire, o dourado, velho. E embora a Bailalua, né, fosse mais jovem, veloz e ágil, mas ela acabou sendo derrotada pelo Sunfire, que era um dos mais poderosos dragões da Dança dos Dragões. Aí também não tem como, né? Em sétimo lugar, nós temos a Dreamfire. Cara, se não tem o Força dos Dragões, que é meio quebrado, todo despencado, então, foi a Dreamfire que fez aquilo. Só pra vocês terem uma ideia do quão braba ela é. O maluco é brabo. Mas a Dreamfire, né, era uma dragoa montada pela princesa Rhaenyra Targaryen e mais tarde pela princesa Helaena Targaryen, sendo que ela foi conhecida como uma das dragoas que mais produziu ovos de dragão. Agora, já em relação às suas características, né, a Dreamfire era uma dragoa esbelta, sua coloração era principalmente azul pálido e com marcas prateadas. De fato, ela chamava muito atenção, só que o que fez ela atrair os holofotes mesmo foram seus feitos na Dança dos Dragões. Aí ela foi brabíssima, porque a Dreamfire, ela permaneceu acorrentada no Fosso dos Dragões quando o povo de Porto Real invadiu o local. E dos 4 dragões presentes, a Dreamfire foi o único dragão capaz de se libertar de suas correntes, né, quando a multidão invadiu, e ela levantou o voo, circulou o interior cavernoso, né, da cúpula e desceu para atacar os homens abaixo, matando mais homens do que os outros 3 dragões juntos. Só que no final, infelizmente, a Dreamfire não aguentou o tranco e acabou sendo derrotada, levando junto com ela parte do Fosso dos Dragões, que ficou desse jeito como nós conhecemos. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Em sexto lugar, nós temos o esbelto, o magnífico, simplesmente a criatura mais linda, mais bonita que já voou por Westeros, Sunfire, cara. Foi simplesmente o dragão que mais matou outros dragões na Dança dos Dragões. Também conhecido como o Dourado, Sunfire era um dragão montado pelo rei Aegon II Targaryen durante a Dança dos Dragões. Resumidamente, né, quando a Meleys, vulgo a Rainha Vermelha, fechou suas mandíbulas ao redor do pescoço de Sunfire, a Vhagar caiu sobre eles de cima, fazendo com que os 3 dragões caíssem no chão. E embora a Vhagar, né, ela tenha se levantado ileso, mas a Meleys foi gravemente ferida e o Sunfire teve as suas asas arrancadas de seu corpo. E aí, posteriormente, né, o Sunfire dizimou mais de 60 soldados inimigos, depois ele desapareceu e, por fim, lutou e venceu a luta contra a Bailalua. Ele é muito brabo e merece estar aqui em sexto lugar. Em quinto lugar, e agora sim as coisas começam a pegar fogo, literalmente falando, nós temos Seas Smoke. Gente, para vocês terem uma ideia, na Dança dos Dragões, a maioria das batalhas envolvendo as criaturas eram assuntos individuais. Você não via muitos grupos se reunindo para poder atacar outros dragões. Porém, Seas Smoke, né, que era o dragão do Adam Valerion, lutou contra ninguém mais, ninguém menos do que o poderoso Vermithor, ou Vermithor, e o mais fraco Tessarion durante a batalha de Tubleton. Cara, eu acho que você bater de frente com o Vermithor, né, o Vermithor, enfim, eu acho que é uma das conquistas mais absurdas que você pode ter na sua carreira como dragão ou dragoa. Afinal, o Vermithor, cara, se você fizer o, sei lá, o top 5, top 6 maiores dragões da história de Gelo e Fogo desse universo, com certeza ele vai estar entre os 5, né, junto com Balerion, com a Vhagar. Ele era grande, era absurdo, poderoso. Mas o Sea Smoke, né, era um dragão cinza claro e ele era grande, ágil, veloz e no ar ele se saía melhor do que os seus outros irmãos mais velhos. Ele fez um estrago na Dança dos Dragões e merece estar aqui em quinto lugar. Em quarto lugar, se aproximando do nosso pódio, temos ele, o grande, enorme, absurdo, colossal, mega poderoso Vermithor. Digamos que o Jaehaerys, ele possui um dragão bastante importante para o contexto da série, né? Já que o Vermithor recebeu o apelido de Fúria de Bronze por conta de suas escamas, que acabou se tornando um dos principais elementos da Guerra Targaryen. E o Vermithor, né, ele tinha um tom de bronze e era considerado o terceiro maior dragão de sua época, ficando atrás apenas do Balerion, obviamente, e a Vhagar. Só que é aí que a gente entra no dilema, meus amigos. Tem um porém muito grande. Não é pelo fato do Vermithor ele ser o terceiro maior de sua geração que obrigatoriamente ele foi o terceiro mais poderoso, mais forte da sua geração. Não à toa ele tá em quarto lugar no meu ranking, não em terceiro. O miserável é um gênio! Mas acontece que o Vermithor, né, acostumado com os homens e tendo um cavaleiro anterior, durante o reinado de Aegon II Targaryen, o Fúria de Bronze era tolerante com a presença de novos cavaleiros. Porém, inicialmente o Vermithor ele aceitou o rei Jaehaerys I Targaryen como seu cavaleiro quando o Jaehaerys ainda era um jovem príncipe. Só que aí o Jaehaerys I morreu e durante o reinado do seu sucessor, que foi o rei Viserys I Targaryen, o Vermithor não teve nenhum novo cavaleiro, né? Digamos que ele ficou órfão. Porém, é chegada a Dança dos Dragões e o príncipe Jaehaerys Valerion decidiu que a facção de sua mãe precisava de mais dragões e muitos homens tentaram reivindicar um dragão para si. Sendo que o Lord Gormon, ele tentou abordar o Vermithor, mas ele foi queimado até a morte. Só que o Vermithor, ele acertou um bastardo chamado Hugh
Hammer, né, como seu novo montador oficial após anos. E para fazer frente ao Vermithor foram necessários 2 outros dragões, né, o Fumarésia e o Tessarion. E eu não vou dizer aqui o que aconteceu com o Vermithor, até porque eu entregaria muito da história, eu não quero dar esse spoiler enorme aqui para vocês, apesar de eu já ter alertado no início que teria aqui algumas pitadinhas, mas cara, digamos que para você poder derrotar o Vermithor, ainda mais na Dança dos Dragões, olha, você tem que ter mais de 2 oponentes ao mesmo tempo contra ele. Só desse jeito, porque se for no X1, ó, tenho minhas dúvidas. E antes de chegarmos aqui no nosso top 3, meus amigos, no nosso pódio, cara, confere se você já deixou a voadora no like embaixo, se você é inscrito, se você já ativou o sininho, se você tá me seguindo lá no Insta, @LucasMGeek, porque só dessa forma, para você poder acompanhar a todos os conteúdos sobre House of the Dragon que eu vou postar aqui no canal. Capite, a partir de agora temos vários conteúdos sobre essa série. Vai por mim, você não vai querer ficar de fora. Nice. Entrando no nosso pódio, a medalha de bronze, temos ela que para muitos é considerada como a dragoa mais preguiçosa da Dança dos Dragões, mas que ela no final das contas teve feitos absurdos nessa brincadeira que aconteceu. Temos simplesmente a Rainha Vermelha, a Meleys, é muito poderosa. A Meleys, ela tinha escamas escarlates e membranas rosa em suas asas, pelas quais ela recebeu seu apelido de Rainha Vermelha, né? Já sua crista, chifres e garras eram brilhantes como cobre, mano, era linda demais. E embora ela tenha ficado conhecida, né, como a dragoa mais preguiçosa da Dança dos Dragões, só que durante a sua juventude, no passado, ela já chegou a ser considerada uma das dragoas mais ágeis, mais velozes de Westeros. E embora ela tivesse essa indisposição no futuro, né, como a gente viu, mas ainda assim era muito temível quando enfurecida, pô. Já que a dragoa era velha, astuta e conhecedora de batalha. Ela tinha experiência. E entre as pessoas que montaram na Meleys, né, nós temos a princesa Alyssa Targaryen e a princesa Rhaenys Targaryen, né, sendo que essa última foi que montou a Meleys durante a Dança dos Dragões. E por que eu coloquei a Meleys aqui em terceiro lugar e não o Vermithor, por exemplo, né, que ficou em quarto? Afinal, o Vermithor era gigantesco, poderoso, era maior inclusive que a Meleys, muito maior. Cara, os feitos que essa Rainha Vermelha, ela realizou na Dança dos Dragões, entrou pra história, velho. Já que quando a cidade costeira, né, resto de torre, foi tomada pelo exército de Sor Criston Cole, Rhaenys Targaryen, né, agora uma Valyrian, voou com sua dragoa para poder ajudar o povoado. E na chegada ao local, a Rainha Vermelha foi atacada pelo exército de Cole, né, com escorpiões, que eram aquelas grandes bestas de ferro, o que acabou irritando, só que não fez mal, até porque a resposta da Meleys, né, a Rainha Vermelha, foi simplesmente uma cusparada de fogo nos malditos que atacou. Ela fez churrasquinho. E quando a Veiga e o Sunfyre apareceram, Meleys lutou contra eles no ar, e uma luta sensacional, cara, entrou pra história. Cara, a Meleys, ela duelou frente a frente com um dos mais poderosos da Dança dos Dragões, que é justamente a Veiga. E de acordo com o Arquimestre, a Rainha Vermelha poderia ter tido uma chance contra a Veiga caso ela estivesse sozinha, mas não contra a Veiga e Sunfyre juntos. Ou seja, segundo os historiadores deste universo, o Arquimestre, cara, se a Veiga tivesse no X1 com a Rainha Vermelha, ó, poderia ter dado um caldo aí, não sou eu que tô dizendo, foram eles, mas contra 2 oponentes ao mesmo tempo, convenhamos que aí não tem como, né? Na nossa vice-colocação, e eu sei que agora vai ser a parte mais polêmica desse vídeo, disparado, com certeza vai gerar caos, desordem, treta, criança de colo correndo, eu coloquei Caraxes em segundo lugar. Ih, já vejo treta. Mas não vai dar! Também conhecido como Verme Sangrento, Caraxes foi o dragão montado pelo príncipe Aemon Targaryen, né, durante o reinado do rei Jaehaerys I Targaryen, e mais tarde pelo príncipe Daemon Targaryen durante a Dança dos Dragões, que provavelmente veremos essa batalha em House of the Dragon em algum momento. O Caraxes era vermelho, imenso e magro, né? Em batalha era formidável, temível e experiente. E só para vocês terem uma noção, durante a Dança dos Dragões, Caraxes tinha metade do tamanho da Veiga. Só que o Caraxes, cara, era um dragão muito precioso pro Daemon Targaryen, porque além de ser um dos dragões vivos mais experientes, porém o Daemon, ele é muito cauteloso. Então ele se recusava a correr o risco de colocar os dragões dos negros contra os dragões dos verdes, já que o resultado do combate seria muito incerto para ele. Ou seja, cara, isso já mostra um pouco do que verdadeiramente aconteceu nessa Dança dos Dragões, porque não adianta o seu dragão ser enorme, gigantesco, mega poderoso, sendo que a pessoa que o monta, né, o seu domador, ele não é muito experiente. E no caso do Daemon Targaryen, que nós estamos vendo agora em House of the Dragon, ele era simplesmente um dos mais experientes montadores da Dança dos Dragões. Aí fica fácil para qualquer dragão. E nesse quesito, cara, o Daemon e Caraxes era como se fossem um só. Até a personalidade de ambos são parecidos. Porém, os feitos do Caraxes na Dança dos Dragões simplesmente entrou pra história, e se preparem porque agora
agora lá vem spoiler de Gelo e Fogo. Já que na Dança dos Dragões, né, o Daemon, ele desenvolveu uma estratégia onde os dragões serviriam menos como armas do que como meios. Daemon então organizou o assalto a Harrenhal com o intuito de fornecer a seus aliados um ponto de encontro seguro. Porém é chegado o grande momento, meus amigos, o grande embate, o grande confronto. Caraxes do Daemon contra a Vhagar do Aemond. Cara, essa luta foi a mais insana da Dança dos Dragões, disparado. A Vhagar rasgou a barriga de Caraxes com suas garras enquanto seus dentes arrancaram uma das suas asas. No final das contas, Caraxes e Vhagar estavam atracados, né, um no outro, enquanto caíam em uma queda mortal, até que os dois dragões aterrissaram nas águas do Olho de Deus. E com isso a Vhagar não sobreviveu à força da queda, acabou batendo as botas. Já Caraxes, de alguma forma, sobreviveu o suficiente para sair da água e ir até a margem, mesmo com sérios danos, cara. Porém, com o tempo, ele também acabou morrendo em frente às muralhas, cara. E eu sei que nesse exato momento, muita gente agora deve estar comentando aí embaixo, né, no campo dos comentários: Geek, pera aí, como assim? A Caraxes está em segundo lugar? Não foi ela quem venceu essa batalha pra cima da Vhagar? Não foi a Vhagar que morreu primeiro no confronto? Meus amigos, calma que agora lá vem a justificativa. Porque em primeiríssimo lugar, nós temos a Vhagar. Exatamente, eu vou provar pra vocês por que ela tá em primeiro lugar. Vhagar só perdeu pro Caraxes por mérito do seu montador Daemon Targaryen, né? Que àquela altura, como eu disse, era um dos melhores montadores da Dança dos Dragões. Acontece que no confronto, né, o Daemon, ele se escondeu nas nuvens e atacou o Aemond furando seu olho. Aemond, né, como eu disse, ele era um montador do Caraxes. Então eu acredito que seu auxílio e a inteligência de um montador habilidoso, como é o caso do Daemon, o Caraxes jamais teria chance, sendo que o próprio Daemon admitiu isso mais de uma vez no livro. Cara, não sou eu que tô dizendo, o próprio Daemon Targaryen, que a gente tá vendo na série, ele disse no livro que se não fosse por conta da experiência, da estratégia que ele bolou, ele jamais teria vencido a Vhagar com a Caraxes, porque, gente, a Vhagar não só é o segundo, talvez, maior dragão da história que já existiu em Gelo e Fogo, como também ele era absurdamente poderoso, cara. Pra você derrotar a Vhagar é simplesmente uma estratégia mirabolante. O Caraxes, né, pra quem leu, sabe que ele foi quase partido ao meio pela Vhagar, e se não fosse a estratégia do Daemon, né, em fazer ambos despencarem dos céus, o que acabou ocasionando na derrota primeiro da Vhagar, o Caraxes jamais teria conseguido triunfar, porque o Caraxes na luta inteira só conseguiu morder o pescoço da Vhagar e segurar o tempo bastante até a colisão. Mas até lá, a Vhagar arregaçou o Caraxes. Então eu acho que não dá pra considerar uma vitória, sendo que após a queda, a Vhagar ela estava toda arregaçada, sem asas, sem forças, espatifada pelo fato dela ser enorme e o Caraxes nem tanto. Mas a Vhagar, né, era uma dragoa da casa Targaryen, foi montada pela rainha Visenya, né, durante a conquista de Westeros, ao lado do seu meio-irmão marido, Aegon I Targaryen. Ela tinha escamas de bronze, né, com reflexos verde e azuis e olhos verdes muito brilhantes. A Vhagar não só era enorme, gigantesca, poderosa, como também muito bonita, cara. E segundo Tyrion Lannister, vocês estão com saudades dele, cara, que inclusive o Tyrion é o meu personagem favorito de todo esse universo de Gelo e Fogo. Mas, cara, ele disse que a Vhagar era tão grande, era tão imensa, que você simplesmente poderia colocar um cavalo em cima do pescoço dela e começar a cavalgar, que tinha espaço. E foi dito também que o hálito da Vhagar era tão grande, tão forte, tão absurdo, que simplesmente poderia cozinhar um cavaleiro por dentro, poderia queimá-lo. Nossa, é absurdo, velho. Fora o rugido da criatura, que foi tão poderoso que poderia abalar as próprias estruturas da Ponte Tempestade, ou seja, nenhum dragão vivo poderia se igualar a ela em tamanho e ferocidade. E após alguns anos, né, do fim da Dança dos Dragões, o corpo da Vhagar foi recuperado junto com os ossos de Aemond ainda acorrentados à sua cela. E, cara, como eu disse pra vocês no início do vídeo, eu acho que o único dragão da história de Gelo e Fogo que poderia fazer frente de fato a Vhagar e a derrotá-la, até porque eu acho que isso na certa aconteceria, é justamente o Balerion, que foi o maior e mais poderoso dragão da história de Gelo e Fogo. E eu arriscaria dizer que na Dança dos Dragões, se não houvesse a experiência e estratégia, né, do Daemon Targaryen montando ali o Caraxes, eu diria que só a Meleys e o Vermithor juntos poderiam fazer frente à Vhagar. Em um mundo ideal, acho que só eles dois contra a Vhagar faria algum sentido pra mim, né, tirando a parte do Daemon. Mais ou menos. Mas e vocês, meus amigos? Vocês concordam com o ranking do Tio Geek? Ou então vocês acham que alguém que ficou deslocado aqui na posição merecia estar mais à frente? Ou então nem sequer deveria estar nessa lista? Ou então eu esqueci algum dragão ou dragoa? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todos os comentários, capite? Estou vendo esse vídeo aqui em cima do escudo do Capitão, cara, clica nele que foi outro vídeo mega legal que nós fizemos aqui no canal, aqui também tem. Não se esqueçam da voadora no like aí embaixo, isso é muito importante, se inscrevam, ativem o sininho, me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!